vou adiante aqui na próxima questão, 70, o texto diz assim: considere que em uma maratona, o vencedor tenha cruzado a linha de chegada em 3 horas, 28 minutos e 47 segundos. E que o segundo colocado tenha cruzado a linha de chegada no tempo de 3 horas, 31 minutos e 11 segundos. Nesse caso, a diferença de tempo entre o vencedor e o segundo colocado foi de 2 minutos e 40 segundos. Olha, eu quero saber a diferença de tempo entre os dois. E tempo, o sistema de numeração que a gente utiliza para medir tempo, ele, embora utilize os algarismos do sistema de numeração decimal, ele na verdade é um misto de sistema de numeração decimal com um sistema de base 60, né, vamos dizer assim. Quer dizer, o algoritmo que a gente utiliza para fazer a subtração, enfim, as operações, ele é bem parecido com o do sistema decimal, mas tem ligeiras diferenças, né? Aqui eu vou pegar o tempo mais demorado e subtrair do tempo mais rápido. Essa vai ser a lógica. Só que essa subtração, ela tem pequenas nuances para a gente considerar. Então, o segundo colocado, ele demorou 3 horas, 31 minutos e 11 segundos. E eu quero subtrair isso do tempo do vencedor, que foram 3 horas, 28 minutos e 47 segundos. Quero fazer a subtração dessas duas coisas. Bom, no sistema de numeração decimal, como é que a gente faz para subtrair os números? A gente toma emprestado, né? Não sei nem se essa linguagem ainda é usada, né? Nos dias de hoje, acho que já mudou um pouco essa lógica. Mas a gente falava assim na minha época de tomar emprestado. Então, esses 11 segundos, eles são pequenos, eles não são suficientes para tirar deles 47 segundos. Aí a gente pega um pedaço daqui, tomando emprestado. Então, quando eu pego 1 minuto desse lado de cá e transformo ele em segundos, eu vou ficar com uma conta assim, ó. 3 horas, 30 minutos e agora 71 segundos. Porque eu junto esses 11 segundos que eu já tinha com mais 60 segundos desse 1 minuto aqui. E o outro eu deixo como está, 3 horas, 28 minutos e 47 segundos. Então veja que é uma lógica parecida com a do sistema de numeração decimal, só que eu não estou fazendo isso para cada algarismo, né? No fundo eu estou fazendo para o conjunto, nesse caso de 2 algarismos, o 11 e o 47, quer dizer, eu estou juntando os dois. E agora sim eu faço basicamente o sistema de numeração decimal mesmo, 71 menos 41. Aí o 71 aqui, eu também vou fazer a mesma lógica de tomar emprestado, fica 6 aqui, e 11 menos 7 dá 4 segundos, e 6 menos 4, 2, então 24 segundos. Agora, 30 minutos menos 28 minutos dá 2 minutos, e 3 horas menos 3 horas dá 0 hora. Pronto, eu tenho 2 horas e 24 segundos, esse é a diferença de tempo. O texto afirma que foram 2 minutos e 40 segundos. 2 minutos e 40 segundos, e pela forma como ele diz, ele não falou que foi superior ou foi inferior, né? Então ele está me dizendo que foi exatamente 2 minutos e 40 segundos. Não, foi 2 minutos e 24 segundos, portanto, esse item aqui está errado. 2 minutos e 24 segundos, e não 2 minutos e 40 segundos. Então vejam que legal. A gente usou aqui no primeiro momento a mesma lógica do sistema de numeração decimal, mas no sistema de numeração, eu até esqueci qual é a palavra. O hexadecimal é base 16, né? Então será sexagesimal? Eu acho que é isso, base 60, né? Que os minutos e os segundos e tal, eles pulam de um para o outro a cada 60, né? Então 60 segundos pula para 1 minuto, 60 minutos pula para 1 hora e tal. Então um sistema de numeração ligeiramente diferente. Mas depois que eu fiz as conversões aqui, de minuto para segundos, pegando de 60 em 60, aí foi só usar o sistema de numeração decimal mesmo. Então vamos agora para o item 71. Se Marcos comprou 3 terrenos de áreas iguais a 0,0418 metros quadrados, 30 mil, aliás, quilômetros quadrados, perdão, 30 mil metros quadrados e 0,0012 quilômetros quadrados, então os terrenos comprados por Marcos têm área total superior a 70 mil metros quadrados. Olha, uma maneira de resolver isso daqui, vamos fazer de 2 maneiras diferentes. Uma delas é aquela que você memoriza a escala, né? Em que você tem assim, ó, metro, decâmetro, acho que decâmetro é DAM, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, e na escala descendente você tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então essa é a escala de medidas de distância. E aí, quando a gente vai preencher essa escala com os números, por exemplo, naquela questão anterior, ali em cima, né, que eu tinha, sei lá, 0,0865 quilômetro, aí a gente preencheria assim, né, a vírgula fica na casa, 0, porque a unidade de medida é quilômetro, 0,865. Essa poderia ser uma maneira de você fazer a conversão. Lá naquele outro caso eu fiz, não foi seguindo essa escala, né, foi lembrando que cada quilômetro tem 1000 metros. E aí, como você quer converter de quilômetro para metro, você desloca a vírgula aqui do quilômetro para a casa dos metros, a vírgula vai ficar nessa posição, e aí você lê, então, 86,5 metros, que foi a mesma coisa que a gente fez lá. Nesse outro caso aqui, como a gente quer medir, não é unidade de distância, e sim unidade de área, né, metro quadrado, quilômetro quadrado, nesse caso, deixa eu colocar os quadrados aqui em cima, e aí você sempre vai colocar 2 números em cada casa. Então, milímetro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Então, vão 2 algarismos, eu quero dizer, em cada casa. Então, nesse caso aqui, que é 0,0418 km quadrado, você põe o 0 e a vírgula aqui,
depois o 0 e o 4 aqui, o 1 e o 8 aqui. Essa é a descrição, né, desse número, 0,0418 km², a colocação dele aqui na escala. E aí, como a gente quer converter para metro quadrado, porque a resposta final ali está em metro quadrado, aí você vai preencher a casa dos metros quadrados aqui, ó, com 2 algarismos, e aí desloca a vírgula para lá. Daqui você vai deslocar a vírgula para cá, para o final. Então, isso vai ser equivalente a 418, aliás, com 41.800, né, porque aí você coloca esse número aqui, ó, 4, 1, os zeros à esquerda já não tem mais valor, né? Porque o zero à esquerda é um zero à esquerda. Então, 4, esse 4, o 1, o 8 e os dois zeros. 41800. Então, 41.800 metros quadrados. Veja que isso, que corresponde a esse número, mais esse 30.000 metros quadrados, que aí o outro já estava mesmo, né, na forma de metros quadrados, 30.000 metros quadrados, essa soma já vai dar mais de 70.000, que é o que a questão afirmou. É superior a 70.000 metros quadrados? Sim, é superior. Então o item está correto e eu nem preciso olhar para esse outro número aqui para garantir que a questão está correta. Né? Isso já é suficiente. Naquela discussão nossa de agora há pouco sobre a administração do tempo de prova, já chegamos a um consenso, já passa para a próxima questão que não tem tempo a perder. Mas como aqui nós, além disso, estamos querendo treinar, vamos converter esse aqui também. Ele está em quilômetros quadrados, eu quero metros quadrados. Então eu tenho 0 aqui, coloca dois algarismos em cada casa, né, da unidade de medida. Então 0, 0, 1, 2. E aí eu vou ter que completar com 2 zeros aqui na casa dos metros quadrados. A vírgula, então, vai sair daqui para cá. E aí o número que eu vou ter, ó, 1200, 1.200 metros quadrados. E aí a área total, então, vai dar, somando esses três números, 0, 0, 8 mais 2, 10, vai 1 aqui, 3 e 7. Então, 73.000 metros quadrados é a área total aí desses 3 terrenos que o Marcos comprou. Bom, uma outra maneira de fazer é um raciocínio bem similar àquele que eu acabei de fazer ali na outra questão. Esse número 0,0418 quilômetro quadrado, bom, cada quilômetro são 1.000 metros. Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, 0,0418 quilômetro quadrado, eu posso pensar como quilômetro vezes quilômetro. E aí 0,0418, esse quilômetro, eu troco ele aqui por 1.000 metros. Tudo isso aqui é multiplicação. Esse outro quilômetros eu também troco ele aqui por 1.000 metros. Também multiplicação. E aí metro vezes metro aqui vai dar metro quadrado. 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão, significa que eu tenho que trocar essa vírgula e deslocar ela para a direita por 6 casas. Então 0,041800, e eu tenho que deslocar 6 casas, né, porque é por causa do 1 milhão aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 vem para essa posição. Vai ficar então 41.800 metros quadrados, como tinha concluído ali antes, né? Deixa eu melhorar essa simbologia aqui com uma outra cor, só para a gente ver. Uma posição, 2 posições, 3, 4, 5, 6 posições. Os zeros à esquerda agora já não tem mais utilidade, por isso que eu não escrevi eles aqui. E o número 41800 vira o 41.800 metros quadrados. O mesmo raciocínio, como eu já tinha discutido, nem é necessário continuar mais na questão, né? Porque 41.800 mais 30.000 já dá mais do que 70.000, que é o que a questão afirmou, então já está o item correto. Mas essa é uma outra maneira. Quer dizer, se você não lembrar dessa escalazinha aqui, mas por outro lado, se lembrar que 1 quilômetro tem 1.000 metros, é só fazer essa operação de multiplicação mesmo. Troca o 1 quilômetro, né? Troca cada quilômetro por 1.000 metros e faz a multiplicação. Outro raciocínio, outra forma de raciocinar. Curiosidade, quer dizer, no fundo, isso tem a ver exatamente com essa multiplicação que foi feita aqui embaixo, mas por que eu coloco 2 casas aqui? No fundo é porque o sistema de numeração é decimal, né? E 10 ao quadrado, 10 vezes 10, dá 100. E é exatamente elevar ao quadrado que eu estou fazendo. E por que 10 ao quadrado? É porque de uma casa dessa, ignora por um momento os quadrados aqui, tá? Ignora os quadrados. Para passar de metro para decâmetro, a diferença é 10 vezes, né? Um decâmetro, 10 metros. De decâmetro para hectômetro, 10 vezes também. Um hectômetro, 10 decâmetros. Para passar de hectômetro para quilômetro, 10 vezes também. 1 quilômetro são 10 hectômetros. E a mesma coisa daqui, né? 10 milímetros dá 1 centímetro, 10 centímetros dá 1 decímetro, 10 decímetros dá 1 metro. Então, como cada escala aqui, da escala linear, eu multiplico por 10 para chegar na próxima, quando for a escala quadrada, né, de metros quadrados, de unidade de área, então vai ser multiplicar por 100. Né? Cada decímetro quadrado eu multiplico por... quer dizer, 1 metro quadrado são 100 decímetros quadrados. 1 decâmetro quadrado são 100 metros quadrados, e assim por diante. Né? E o 100, qual é a origem do 100? 10 vezes 10. Cada metro, 10 decímetros. Cada metro, 10 decímetros. Então, cada metro quadrado, 10 decímetros, tudo isso ao quadrado. Aí o 10 ao quadrado vira o 100 que eu estou mencionando. Por isso, 2 casas. Questão 72. Considere que uma fábrica venda bombons de chocolate com peso líquido igual a 15 gramas, embalados em um filme plástico de peso igual a 25 miligramas. Considere ainda que, para comercialização, sejam confeccionados caixas com 40 bombons. Nesse caso, considerando que o peso de cada caixa, quando vazia, seja igual a 20 gramas,
Então, uma pilha com 1000 caixas cheias de bombons pesa mais de 600 quilos. Bom, de novo, eu estou querendo fazer conversão. Como a resposta final está em quilogramas, eu vou querer converter para quilogramas. Aqui eu tenho 15 gramas, aqui eu tenho 15 miligramas, aliás, 25 miligramas, e aqui eu tenho 15 gramas de novo. Só que esses 15 gramas aqui é o peso do bombom e vão ser 40 bombons lá dentro da caixa. A rigor, a conta que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. 40 bombons vezes 15 gramas cada um deles. Deixa eu colocar a unidade de medida, grama. E cada um deles, cada um desses bombons embalado com esse plastiquinho ali, né, de 25 miligramas. Então, deixa eu colocar assim, mais 25 miligramas. Então, 40 vezes isso. 40 vezes os 15 mais 25 miligramas. Isso aqui forma uma caixa e cada caixa são 20 gramas. Então, mais 20 gramas aqui. 20 gramas. E no total eu vou empilhar 1000 caixas. Então, isso daqui vai ser multiplicado por 1000. E eu quero saber se isso dá mais de 600 quilos. Ora, veja só. Eu vou ignorar esse pedaço que eu já estou vendo que vai dar. Ó. 40 vezes 15 já dá 600, né? 4 vezes 15 dá 60. Então, 600 gramas aqui. 600 gramas só os bombons, sem considerar o papel. A caixa dá mais 20 gramas. Então, já deu 620 gramas. Ora, quando eu multiplicar isso por 1000, 1000 gramas, isso aqui vai ficar multiplicado por 1000, né? Eu estou desprezando esse pedaço. Ó. 1000 gramas já é o equivalente a 1 quilograma. Então já dá para perceber que isso daqui vai ser o equivalente a 620 quilogramas, tendo desprezado o papel. Ele diz que é mais de 600 quilogramas. Então, sim, está correto o item. Não vou nem gastar o tempo fazendo lá na hora da prova, não vou nem gastar o tempo fazendo a conversão dos 25 miligramas, porque, na verdade, nem do 20 eu precisava para ver que dá mais de 600, né? O 40 vezes 15 já deu 600 gramas, multiplica por 1000, isso já vai dar 600 mil gramas. Cada 1000 gramas é 1 quilograma, então eu já tenho 600 quilogramas só aí. Quando eu juntar mais as partes que eu desprezei, é claro que vai dar mais de 600. Em 73, se de uma caixa d'água com capacidade de 2.500 litros, totalmente cheia, forem retirados 1,85 metro cúbico de água, restará na caixa uma quantidade de água inferior a 500 litros. Olha, aqui a gente tem que converter de essas duas unidades de volume, né? Uma está medida em litros, a outra está em metro cúbico, e a gente quer comparar elas duas. Aqui vale a pena lembrar que cada 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Então, 1,85 metro cúbico vai ser 1.850 litros, porque você multiplica por 1000 aqui, né? Então, isso vai dar 1.850 litros. Ora, quando eu pegar 2.500 litros e tirar essa quantidade, vai sobrar mais do que 500, porque se eu tirasse 2.000 litros, é que ia sobrar exatamente 500. Então, o item está errado. Né? Ele diz que a quantidade de água que sobra é inferior a 500, na verdade é superior, porque eu estou tirando menos do que 2.000 litros. Então, errado o item. Tá vendo, pessoal? Esse aqui é aquele item que a gente marcaria como fácil lá na hora da nossa classificação. Quer dizer, marcaria não, né? Mentalmente, a hora que você está lendo o item, você fala, eu sei fazer. Então você não vai nem gastar o tempo de marcar uma letrinha F nele, não. Você já vai logo fazer o item. Nem esses milissegundos, vamos dizer assim, de fazer uma marcação com F, você não vai gastar tempo. Quando você olha que lê o item, percebe que ele vai demorar um pouquinho, que você pode gastar mais do que uns 2 minutos dele, aí sim você fala, olha, eu já li, já percebi que eu vou demorar um pouco, marco com a letra, mas eu acho que vou saber fazer. Eu marco com a letra D e sigo em frente. Né? Sigo em frente para fazer todos os outros itens fáceis.